A história de Jesus é real ou foi criada pelo homem? Bom, primeiro que eles inventaram o nascimento dele. Ele não nasceu aqui, tá? Ele chegou direto, na condição de um menino, um adolescente que veio para cá e iniciou o seu compromisso, interagindo com os dimensionais, com aqueles que ele veio falar, apontar o caminho, mostrar o conhecimento que muitos que estavam aqui, que vieram antes dele para realizar esta missão com a humanidade, haviam esquecido. Estavam completamente perdidos e não encontravam mais a forma de realizar o seu compromisso na Terra. Ele veio para resgatar, para despertar a memória dos dimensionais e apontar o caminho de retorno. Mas, infelizmente, toda a história foi manipulada. Nós vamos encontrar 30% das informações verídicas do que realmente aconteceu. Muita coisa foi manipulada pelos romanos, através da Igreja Católica. Infelizmente, depois muitas distorções aconteceram. O verdadeiro conhecimento, o treinamento, a sabedoria deixada por ele, junto com seus mensageiros, que eram as 49 raças que nós tanto falamos aqui, muita coisa foi ocultada, muita história, muita informação, e hoje nós não encontramos de fato o que ocorreu. Vamos pesquisar muito sobre isso, vamos receber muitas informações ainda sobre a vida de Cristo aqui na Terra, quem foi ele, o que ele veio fazer aqui e o que realmente ele deixou para a humanidade. De certa forma, isso faz parte do nosso compromisso também, porque todos nós dimensionais estamos ligados a ele. Nós somos o grupo dele, E o nosso compromisso primordial é resgatar essa verdadeira história e, quem sabe, aí reescrever o que ficou oculto, pelas forças do GO que manipularam as informações para que a gente não tivesse acesso a esse caminho, a essa verdade, ou melhor, essa vida eterna que ele deixou traçada para nós. Estamos aos poucos resgatando este caminho, E é por isso que nós estamos aqui buscando todas essas informações. Dáquila tem um papel primordial nisso, de reencontrar este legado que foi deixado lá atrás, que infelizmente foi perdido pelas mãos do ser humano. Existem muitas pessoas dizendo que Jesus, ou Yahu, já se encontra entre os homens, que a estrela de Belém, na verdade, era uma nave. É isso mesmo? Sim, a estrela de Belém era uma nave da constelação de Ofiucos. Foi nesta nave que ele, Jesus Cristo, ou melhor, Emanuel, chegou à Terra, naquela passagem que nós conhecemos na história da presença dele aqui, da sua última presença aqui. E, de fato, ele já está presente, já está se manifestando entre nós. Muitos já tiveram contato com ele, muitos estão tendo a oportunidade de saber, de fato, o que vai acontecer no seu retorno oficial. Ele disse que voltaria, mas não vamos imaginar Jesus como ele era lá atrás, naquela época. Apesar de ter muita similaridade no compromisso, na ação e na relação com a humanidade, essa história que nós conhecemos foi manipulada, como eu falei. Então nós temos que imaginar Jesus como o ser como ele realmente é. Emanuel está totalmente relacionado à energia suprema, à polaridade masculina de Deus. Então nós vamos desvendar este mistério. Quem é ele? Um extraterrestre? Um ser? O comandante das 49 raças que veio para a Terra? Por qual razão? O que ele fez aqui realmente? De fato, ele está presente, sempre esteve presente. Ele nunca nos abandonou. Primeiro que ele nunca morreu e nunca nasceu. Ele chegou aqui, depois ele foi embora, com seu próprio corpo, que ele se manifestava aqui na Terra. Inclusive, muitos não sabiam quem ele era, porque ele se manifestava de várias formas naquela época, com faces diferentes, Ele transfigurava, às vezes como um jovem, às vezes como um idoso, às vezes como um negro, um asiático, um caucasiano. Ele mudava de aparência o tempo todo, sempre na polaridade masculina. Ninguém sabia quem ele era de fato. Apenas os apóstolos, ou melhor, os consoladores, os orientadores da época, que era um grupo de aproximadamente 72 pessoas que estava com ele realizando o trabalho, o compromisso, para despertar os dimensionais. A gente sabe que Pedro, João e Tiago, e Maria Madalena principalmente, tinha o legado de levar esse conhecimento e deixar preservado para as futuras gerações. Existem grupos que conseguiram resgatar fragmentos dessas verdades, sobre a presença dele na Terra, e esses conhecimentos, essas histórias ficaram aí perdidos em vários papiros, em textos, inclusive que foram encontrados recentemente, que
que são conhecidos como alguns evangelhos apócrifos, né, que estão aí para serem pesquisados, principalmente o evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Pedro, de Bartolomeu. Todos esses evangelhos, né, que são textos históricos, mesmo fragmentados, contêm um pouco da verdade ali, mas não é tudo realmente que se passou na época. Então nós temos o compromisso agora, não só de resgatar o passado, a história verdadeira, né, sobre tudo o que aconteceu, mas também entender o momento atual. Quem é ele hoje? O que ele fará hoje, né? Quem são os apóstolos que estavam naquela época? Será que eles já estão aqui? Ou sempre estiveram aqui? Ou será que já foram também, já transmutaram, né? Então muitas coisas foram descritas no Apocalipse, através de João, na ilha de Patmos, quando um ser se manifestou lá e apresentou para João muitas revelações. Quem era aquele mensageiro? Quem era o anjo do Senhor que se manifestou ali? E muitos até confundiram nas traduções como se fosse o próprio Jesus Cristo se manifestando para João. Quem era este ser? Quem será ele, né? Vamos ver se a gente descobre isso em breve. Enquanto isso, vamos continuar pesquisando aí e buscando conhecimento, né? Por que Emanuel veio como adolescente e não como adulto? Ele sempre veio como criança, no início do seu compromisso. Ele sempre veio como um jovem. Prestem atenção nisso. Ele sempre se manifestava como um jovem, como uma criança. Depois, ele se manifestou como adulto. Ele passou pela terra e todo o tempo que ele ficou aqui, ele chegou primeiramente como um jovem que veio das estrelas para ajudar a humanidade. E agora, muitos anos depois, quem sabe, né? Esse jovem não está retornando aí, ou quem sabe já retornou, né? Como você pode ter tanta certeza que Jesus não nasceu aqui? Porque eles mesmos falaram para nós. A informação veio diretamente daqueles que o representam. Então, ele passou pela terra, ele não nasceu, ele chegou aqui, né? E essa informação veio diretamente dos seus mensageiros, né? Que estamos em parceria com eles, e as informações que nós recebemos confirmaram algumas pesquisas também que nós realizamos a campo recentemente sobre essa veracidade. E como nós temos a parceria e recebemos as informações diretamente dos nossos amigos, né, das estrelas, inclusive confirmaram que ele não morreu de fato. Ele retornou para outras dimensões através da transmutação física, da mesma forma que ele chegou como um adolescente aqui, sem o intercurso do nascimento. Ele veio direto. Os apóstolos transmutaram? Alguns sim, outros não. Outros ainda estão aqui realizando o compromisso deles e esperando o momento dessa transmutação que está por vir aí. A crucificação e o flagelo, né, a paixão de Cristo, quando Jesus passou por toda aquela situação, né, se existiu de verdade. Sim, ocorreu, sim, aquele episódio, tá? Mas não foi como estão contando até hoje para nós, tá? Não foi aquele exagero todo, não. Aconteceu, sim, toda uma perseguição, um flagelo, aconteceram coisas, a crucificação também aconteceu, mas a história foi um pouco distorcida. Nós vamos trazer depois, mais para frente, algumas revelações sobre a verdadeira história e o que de fato aconteceu ali, inclusive sobre a crucificação dele, a ressurreição também. Tem muita coisa interessante aí que vai trazer um choque de consciência para todos nós. Muita coisa ali que nós aprendemos não é o que disseram, tá? Se Jesus não nasceu aqui, Maria, mãe de Jesus, foi inventada? Não. Maria, de fato, existiu, José também. Eles cuidaram de Jesus, eles foram responsáveis pela tutela, eles estavam preparados e treinados, já eram seres muito bem conscientes do que iriam fazer. E o compromisso deles foi justamente receber Jesus quando ele chegou na Terra, Emanuel. E eles estavam com ele o tempo todo. Ela sempre foi um exemplo de mãe, né? Justamente porque ela cuidou, ela ajudou, ela orientou, ela foi responsável por muitas coisas. E ela é uma divindade hoje, né? Ela é um ser transmutado. Então muitos criaram essa referência justamente por isso. E ela continua atuando junto com ele, junto com as 49 raças, tá? Mas não nessa visão, nessa imagem religiosa que a gente entende, porque a igreja manipulou e distorceu muitas coisas, né? Colocou ela como se fosse algo misturado com a imagem de Maria Madalena, com a imagem de outras amazonas, mas ficou esse arquétipo da Virgem Maria. Então, a humanidade acredita muito, tem muita fé na presença dela. Então, de certa forma, essa energia direcionada a Maria, o próprio Jesus também, né, está diretamente relacionado ao papel que eles estiveram, né, a função que eles tiveram na Terra na época, que foi justamente realizar esse compromisso com os dimensionais, tá?
não tem nada de errado nessas informações, apenas que ela realmente não deu à luz a Jesus Cristo. Ele veio direto para a terra. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Como fica esse texto perante a verdade? Muitos textos foram adulterados, tá? Muitos. Então, muitas passagens ali, eles mudaram o contexto, alteraram, distorceram alguns pontos, justamente para criar uma confusão e aí mudar um pouco a história, né? Isso aconteceu em várias passagens. Os milagres de Jesus em ressuscitar pessoas eram tecnologias que ele tinha acesso ou mais uma mentira dos textos sagrados adulterados? Não, era biotecnologia, tecnologia mental. Ele veio com 100% das habilidades ativas, né? A sua paranormalidade era 100%. Então ele realizava realmente curas, fenômenos, materializações, muitos milagres, né, que chamavam nada mais era do que tecnologia mental, criação que ele mesmo realizava com a sua própria mente. Ele tinha a capacidade de interagir com a matéria, ele tinha a capacidade de cocriar e fazer coisas que todos nós somos capazes. Ele mesmo disse, né, que nós seríamos capazes de nos desenvolver, nós somos deuses, né, como ele, e faríamos muito mais do que ele. Então, esta questão dos milagres acontecia realmente. O Cristo cumpriu tudo o que tinha que fazer aqui? Se não, o que o impediu? Ele cumpriu 70% do que ele deveria fazer, mas dependia de nós, dos dimensionais que estavam com ele, dar continuidade ao compromisso. E nós falhamos, nós não conseguimos dar continuidade. Na época, o governo oculto, o GO, fez um movimento, né, de perseguição e conseguiu manipular através de Saulo, Paulo de Tarso, né? Depois de outros movimentos que a Igreja Católica fez durante milhares de anos, e até hoje, né? Essa manipulação vem acontecendo. E nós ficamos aqui para justamente concluir o compromisso dele. Nós temos essa responsabilidade, nós estamos compromissados a isso. Por isso nós temos que despertar os dimensionais que ficaram aqui para propagar, para levar a boa nova. Mas sabíamos que teríamos dificuldades. E ele disse que voltaria com seus mensageiros, com seus amigos das estrelas, né? Com seus anjos, para nos orientar novamente. Agora não podemos falhar. Porque Jesus escolheu naquela época descer para a Terra? Porque era um momento crucial, era um momento cíclico que os dimensionais teriam que ser resgatados e direcionados, porque algo estava acontecendo que chegou no limite do desvirtuamento. Então, todas as vezes que a humanidade e os dimensionais começam a desviar e não conseguem concretizar a missão, o compromisso, eles precisam descer e Emanuel volta para a Terra, ele vem, se manifesta para uma intervenção e um direcionamento direto. E é isso que está acontecendo agora mais uma vez, né? Está tudo se repetindo.